Boa tarde a todos. Eu queria também começar agradecendo a Maria Clara Paixão de Souza pela o espírito da organização, da ideia desse evento, e também ao grupo, o Grupo de Humanidades Digitais da USP, por encampar isso. Eu acho que a excelência da ideia é comparável só à da execução. Eu acho que é de uma oportunidade que todos nós ansiávamos discutir esses temas, e é muito bem-vindo o evento aqui, e num lugar que nos orgulha a todos, não só a quem estuda e trabalha nessa universidade, mas a toda a comunidade acadêmica brasileira. Queria agradecer também os meus companheiros de mesa. Eu acho que foi também uma ótima ideia, uma mesa dedicada a esse assunto. Quero dizer para o Daniel Alves que, desde logo, ele já é uma referência importante para o nosso trabalho, e é curioso como um evento desse supre deficiência. Com toda a comunicação globalizada por internet, a gente só tem conhecimento de um trabalho tão pertinente ao nosso trabalho justamente num evento como esse. Os eventos são, então, mesmo insubstituíveis. Eu vou ler o texto, eu não apenas não tenho celular, como eu leio o texto no papel, num evento de humanidades digitais. Como não dá mais tempo para me desconvidar, não tem outra opção a não ser me escutarem. Dois avisos com relação ao texto. Primeiro, me dei conta, posteriormente, que o título dele, As Humanidades Digitais e o Ofício do Historiador, é de uma desbragada pretensão. É claro que o que eu vou apresentar para vocês é parte da perspectiva do meu trabalho, do meu lugar profissional e social. Então, é uma perspectiva enviesada, o trabalho que eu desenvolvo com o meu grupo de pesquisa. Por outro lado, como não ser assim, Como nos separarmos de nós mesmos o que, na verdade, pode diferenciar é a capacidade de esticar a corda, ou seja, a partir da experiência de cada um, tentar buscar níveis de abstração e de oferecer reflexões que possam ser úteis a outras pessoas. Essa é a pretensão do texto. Em segundo lugar, o texto é de minha autoria, mas ele é resultado também, em grande medida, do trabalho com o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o IMACO, História, Mapas e Computadores. Então, as discussões que a gente faz ali refletem na reflexão que eu vou apresentar para vocês, e, inclusive, eu agradeço aos colegas do grupo que estão aqui presentes. As humanidades digitais e o ofício do historiador. Durante séculos, essa é uma citação, durante séculos houve uma separação rígida entre um pequeno número de escritores e um grande número de leitores. No fim do século passado, a situação começou a modificar-se. Com isso, a diferença essencial entre autor e público está a ponto de desaparecer. Ela se transforma numa diferença funcional e contingente. A cada instante, o leitor está pronto a converter-se num escritor. Essa citação de Walter Benjamin, escrita em 1936, a ideia era fazer uma pequena armadilha, para quem não fosse muito familiarizado com ela, mas o Pedro Puntoni esvaziou toda essa surpresa na apresentação dele ontem. De qualquer modo, eu não vou partir dessa frase do Benjamin para desencadear, a partir daí, uma série de raciocínios cartesianos encadeados como causa e efeito. Mas ela se apresenta no início como uma espécie de nuvem, ou de sombra, se quiserem, e sistematicamente nos lembrar que, e isso vai de encontro um pouco o que o próprio Daniel Alves apresentou, nem tudo é disruptura, nem tudo é revolução. Eu acho que uma contribuição importante que o historiador pode fazer no debate das humanidades digitais é buscar linhas de continuidade um pouco mais na longa duração. As dramáticas transformações tecnológicas dos últimos tempos impactaram e têm impactado não apenas a história vivida,
mas também a história contada, quanto mais não fosse porque esta também faz parte daquela. Desculpe, as letras andam encolhendo ultimamente. O inventário das diversas e polissêmicas mutações que o trabalho do historiador vem sofrendo por conta do influxo tecnológico desde, pelo menos, a Segunda Guerra Mundial, é um tema em si mesmo ainda à espera de reflexões mais dedicadas. Seja na dimensão educacional ou investigativa, o cotidiano profissional dos historiadores se torna cada vez mais irreconhecível aos seus praticantes mais tradicionais. A internet e o ensino à distância ganham capilaridade nos sistemas educacionais, viabilizada pelo decaimento radical do custo das máquinas e infraestruturas implicadas. O acesso à documentação histórica se democratiza rápida e irreversivelmente, com acervos inteiros crescentemente sendo disponibilizados na rede mundial de computadores. A separação entre o produtor e o consumidor do conhecimento é outra fronteira tradicional que vai perdendo a nitidez na esteira da difusão da chamada Web 2.0, caracterizada não apenas pela ampla disponibilização de documentos e investigações, como pela oportunidade amplamente facilitada da sua produção colaborativa, talvez residindo aqui a novidade tecnológica de maior alcance no mundo acadêmico das humanidades. No entanto, há naturalmente muita desconfiança frente à velocidade e radicalidade dessas transformações. A atitude crítica ao uso da tecnologia tem vários precedentes importantes na história da história. Contribui para esse estranhamento uma rejeição contumaz de procedimentos muito associados a pretensões objetivistas e a metodologias quantitativas, consideradas recorrentemente como manifestações de um positivismo historiográfico que se recusa a deixar a cena. A própria lógica de máquina, que fundamenta a informática, toda estruturada em torno da disjuntiva 0 ou 1, parece configurar uma antítese especular ao mundo do historiador, invariavelmente impregnado de incertezas, nuances e incompletudes. Mas é no próprio terreno das derivações tecnológicas mais recentes que se podem encontrar os mecanismos mais eficientes para a neutralização de um autoritarismo objetivista e mistificador. Ao contrário da época da chamada Revolução Quantitativa, durante as décadas de 50 e 60 do século passado, se trata cada vez menos de um centro produtor de conhecimento altamente qualificado tecnologicamente, a difundir o resultado de suas pesquisas a uma periferia desconfiada e impotente, e cada vez mais da afirmação generalizada de uma rede bem mais horizontal e de baixa estratificação. Naquela época, os computadores eram caros e inacessíveis, e o resultado de seus processamentos apareciam prontos, organizados e revestidos de ganhos significativos de autoridade, proporcionados por uma certa automação do conhecimento, fonte prioritária da rejeição e do ceticismo de grande parte da historiografia desde então. Atualmente, o barateamento dos equipamentos e da infraestrutura necessários e o aparecimento dos softwares livres permitem a subversão de hierarquias tradicionais no mundo da produção do conhecimento, caracterizado crescentemente por uma descentralização de caráter algo anárquico e certamente irreversível. Tal descentralização não afeta apenas a geopolítica tradicional do mundo acadêmico, mas também a própria relação desse com o restante da sociedade. Retorna aqui, uma vez mais, o tema da crescente indiferenciação entre o escritor e o leitor, ou, caso se queira, entre o produtor e o consumidor do conhecimento, introduzido por Benjamin logo ao início dessa reflexão. Não se trata de negar os desafios enormes que as novas tecnologias colocam ao trabalho do historiador e dos diversos problemas associados a eles, e uma revivescência neopositivista com suas mistificações objetivistas não é certamente o menor deles, mas de reconhecer as enormes possibilidades de ganhos epistemológicos que a democratização da produção e da circulação do conhecimento oferece por conta da onipresença das máquinas, dos cabos e das ondas invisíveis nas salas de aula e de pesquisa.
Tome-se, por exemplo, o campo das geotecnologias e sua utilização nos estudos das humanidades. O chamado giro espacial, para muitos ainda uma derivação tardia dos giros cultural e linguístico iniciados nos anos 70 do século passado, representa uma revalorização da dimensão espacial também nos estudos históricos. Cada vez mais, a produção de mapas e de visualizações espaciais se torna objeto pertinente ao historiador. Nos anos 80 do século passado, J.B. Harley, autor de reflexão clássica sobre o poder dos mapas e crítico influente da ideia de sua objetividade científica, considerava que tanto esta, a objetividade, como aquele, o poder, tendiam a se fortalecer ainda mais como consequência da crescente automação da cartografia. Mas não estava ao alcance de seu tempo ainda a difusão da rede mundial de computadores e, mais recentemente, da chamada Web 2.0, plataformas que têm permitido uma democratização da produção de mapas nunca antes praticada ou mesmo imaginada. Grupos sociais tradicionalmente subalternos, como sindicatos de trabalhadores, nações indígenas, camponeses sem terra, movimentos ambientalistas ou comunidades quilombolas, não precisam mais se conformar com as representações do espaço produzidas pelo Estado. Podem eles mesmos produzir os seus mapas e mobilizá-los na luta política cotidiana. Uma das principais tecnologias que vêm sendo apropriadas com esses objetivos são os chamados sistemas de informações geográficos. O projeto do Grupo IMACO, História, Mapas e Computadores, iniciativa conjunta entre o Departamento de História da Unifesp e o Núcleo de Acervo Cartográfico do Arquivo Público do Estado de São Paulo, se dedica a colaborar na implementação da tecnologia de SIGs em investigações históricas. Os SIGs constituem um ambiente computacional que permite a articulação de bancos de dados alfanuméricos com informações e visualizações espaciais. Na síntese de um estudioso do assunto, um SIG é definido pela aquisição, armazenamento e análise de objetos e fenômenos, dos quais a localização geográfica é uma característica importante ou crítica para a análise. A utilização dos recursos computacionais em análises espaciais já tem uma tradição bastante sólida, com um desenvolvimento bem mais acelerado a partir de meados dos anos 90 do século passado. O perfil exponencial da curva da difusão do SIG desde então pode ser considerado uma expressão particular das sucessivas revoluções técnico-científicas que propiciaram as tecnologias desde, pelo menos, meados dos anos 70 do século passado. De uma perspectiva mais específica, Stephen Hall associa a demanda pelo SIG a uma necessidade crescente de organização do fluxo avassalador de informações, por sua vez, outra expressão característica daquelas transformações tecnológicas. Daí que as aplicações atuais dos SIGs cobrem uma vastíssima gama de campos da atividade humana. A pesquisa histórica, no entanto, quase desconhece as possibilidades dessas tecnologias. Apesar da pertinência dos estudos de fenômenos espaciais localizados no passado e de suas transformações no decorrer do tempo para o trabalho do historiador. A explicação para essa precariedade, aparentemente paradoxal, demanda uma análise algo mais detida, para além da já referida prevenção contra supostos renascimentos objetivistas e positivistas. Parte dela talvez esteja também na pequena tradição do uso das tecnologias de informação entre estudiosos das ciências humanas em geral e entre os historiadores em particular, em contraposição ao que acontece em outras áreas, como nas ciências ditas naturais ou exatas. Por outro lado, e ainda em contraste com o mais frequente, a disponibilidade de dados espaciais em formato digital referentes a tempos passados é, evidentemente, muito menor do que acontece com o que se refere ao mundo atual. Tal fator se constitui, dessa forma, em causa e em consequência da pequena presença do geoprocessamento entre os historiadores.
Esse relativo atraso é capaz, por sua vez, de restringir as possibilidades de financiamento, pois há que se levar em consideração o elevado custo que tradicionalmente costuma ser associado ao desenvolvimento de qualquer SIG, mormente de um SIG histórico, no mais das vezes intensivo em utilização de tempo de recursos humanos e dispendioso em equipamentos e softwares. O perfil íngreme da curva de aprendizagem da tecnologia tampouco é um aspecto particularmente facilitador. No entanto, a última década assistiu a um crescente interesse pelas tecnologias de SIG entre os historiadores, com o desenvolvimento de importantes iniciativas que já estão em condições de fornecer os contornos de um novo paradigma. Inicialmente, deve-se reconhecer um componente geracional na mudança de atitude frente ao mundo digital. A impregnação da informática no cotidiano não apenas se aproxima da onipresença, como faz cada vez mais desde o início da vida do indivíduo. Isso significa que os alunos de história de hoje estão muito mais familiarizados com teclados, arquivos, conversões e downloads do que os seus professores jamais estiveram e do que os professores de seus professores jamais conceberam estar. Outra característica importante da tecnologia em questão, de impacto relevante na produção do conhecimento, é sua natureza sinérgica. Se, por um lado, sua utilização cotidiana implica em trabalho coletivo e não raro interdisciplinar, por outro, seus resultados podem ser compartilhados e instrumentalizados de forma ampla e disseminada, por meio de sua disponibilização na rede mundial de computadores. Para além disso, no atual estágio tecnológico, não apenas os resultados atingidos, mas também os esforços isolados e parciais de iniciativas autônomas podem ser articulados e conjuminados a partir das plataformas tecnológicas do SIG e da internet. E não é apenas pelas possibilidades de compartilhamento e do estabelecimento de sinergias que o problema do custo dos projetos de SIGs vem se tornando cada vez menos crítico. Também aqui, desdobramentos tecnológicos recentes têm se demonstrado bastante favoráveis. Os primeiros softwares livres da área surgiram na última década, com o marco inicial em 1999, quando o software GRASS, originalmente desenvolvido por uma instituição militar norte-americana, passou a adotar a licença GPL, General Public License. Desde então, seu aprimoramento e sofisticação os tem colocado cada vez mais ao nível dos melhores softwares proprietários, tanto no que se refere às potencialidades de seus recursos, como no caráter amigável de suas interfaces, com todas as vantagens inerentes à aquisição gratuita e à livre reprodução. Particularmente para o caso da introdução de uma tecnologia relativamente desconhecida numa comunidade de pesquisadores e estudantes que precisam ser seduzidos por ela, é bastante interessante e conveniente essa feliz combinação entre operacionalidade, facilidade de uso e livre acesso. Por sua vez, também o hardware, associado ao desenvolvimento dos SIGs, vem se tornando crescentemente acessível, particularmente no que diz respeito ao armazenamento de dados. Portanto, a hipótese central que fundamenta a reflexão em questão é a de que a conjuntura atual é já favorável o bastante para a disseminação mais decisiva do uso dos SIGs entre os historiadores. A incorporação privilegiada da dimensão espacial na agenda de pesquisas possibilitaria não apenas o enriquecimento das possibilidades temáticas e da capacidade de integração de distintas tipologias documentais, como também poderia fornecer novas perspectivas analíticas e interpretativas para temas já relativamente bem explorados, mas que poderiam sofrer ressignificações ou relativizações com o auxílio da tecnologia aqui discutida. A bibliografia especializada dedicada ao uso do SIG em história já contém diversos exemplos que ilustram tais possibilidades. No entanto, ao menos um caso específico merece atenção, fornecido pela pesquisa que fez Geoff Kampfer
acerca do chamado Dust Bowl, que castigou diversas regiões agrícolas dos Estados Unidos durante os anos 30. Fazendo uso de dados espaciais e de banco de dados de uma região e de um recorte temporal muito maiores do que qualquer trabalho anterior sobre o tema, o autor produziu uma análise capaz de questionar os fundamentos da tese clássica, que associava o Dust Bowl com o mau uso da terra pelos fazendeiros afetados. Não apenas o fenômeno é anterior ao surto mecanizador desencadeado pela Primeira Grande Guerra, considerado um marco na abordagem clássica do tema, como tem uma correlação muito mais forte com períodos de seca do que com plantações intensivas. Dificilmente tais conclusões poderiam ser obtidas sem o auxílio da tecnologia dos sistemas de informações geográficas, com sua capacidade de integração de dados e de visualização privilegiada. Em suma, concebe-se aqui a pertinência da incorporação de uma nova tecnologia no cotidiano profissional do historiador, algo que por si mesmo apresenta desafios consideráveis, mas que é capaz de aprimorar as possibilidades de pesquisa e de abordagem, ao mesmo tempo em que se demonstra crescentemente inevitável. Para aqueles interessados em iniciar a utilização de sistemas de informações geográficas em investigações históricas no Brasil, configura-se, portanto, um contexto a um só tempo problemático e propiciador. Por um lado, a incipiência de trabalhos nessa área no país e as dificuldades implicadas em sua generalização. E, por outro, a pertinência da tecnologia para o ofício em questão e as mudanças culturais e tecnológicas favoráveis. Obrigado.